E aí, Guilherme, dando continuidade ao que a gente estava falando, eu enxergo a existência do Estado brasileiro não em prol do povo. O Estado brasileiro existe para existir. E aí isso fica uma coisa meio confusa, né? Ele existe para existir. Quem é o Estado? O Estado ele é composto por grupos de interesses. Ali dentro você tem diversos grupos, diversas facções, acho que ficaria muito pejorativo, né? Diversos grupos, vamos botar assim, que estão lutando em prol de seus próprios interesses, de ter mais privilégios, mais benefícios, mais direitos, e nós pagamos essa coisa toda. Nós que não fazemos parte da burocracia estatal, da tecnocracia, da máquina pública. Então você tem magistrados buscando cada vez mais direitos para si, e eu não estou dizendo aqui em nenhum momento que esses direitos são ilegais, mas eu creio que sejam imorais ante a situação do povo brasileiro. Você tem o grupo dos policiais, dos professores, dos enfermeiros, e, de acordo com a importância que esse grupo tem para a própria sobrevivência e existência do Estado, mais direitos ele ganha. Vídeos fiscais, fiscais da Receita, uma carreira, né, ambicionada por muita gente. Por quê? É salário garantido, a segurança que tanto o servidor público deseja, um rendimento bom. Então o Estado existe para existir. Vamos lá, você tem um Estado brasileiro. Esse Estado brasileiro ele tem que agir com legalidade, impessoalidade, moralidade, fazer propaganda de seus atos e ser eficiente. Ok. Eu não vou entrar no mérito se isso acontece ou não. Você tira suas próprias conclusões, cada um que vive no Brasil que tire suas próprias conclusões. Olhe para a realidade e veja se é isso que acontece. Veja a sua própria experiência com o Estado brasileiro. Observe todos os serviços que o Estado te presta e te fornece e veja se são satisfatórios. Você está satisfeito com tudo que o Estado faz por você? Se você estiver satisfeito, não tem o que se falar. Se você estiver insatisfeito, aí eu te aconselho a buscar o porquê da sua insatisfação. Então esse Estado existe e você tem grupos políticos, partidários, que dominam esse Estado desde sempre. A população está lutando diariamente para sobreviver, para levar comida para casa. Você acha que esse povo tem tempo de se filiar a um partido e tentar entender a miríade de coisas que acontecem na vida política brasileira, aquela infinidade de leis? Não tem tempo. Então, um pequeno grupo se adona do Estado, cria determinações e impõe essas determinações aos que estão abaixo e que são obrigados a custear esses que estão acima. É fundo partidário, é auxílio isso, auxílio aquilo outro. E vamos custear. Seletivismo na economia. E vamos custear. Então, esse Estado, você tem as legislações municipais, como a gente já falou, mais de 5 mil municípios, estaduais e federal. É tanta coisa, e aí você chega à seguinte conclusão. O único poder que o Estado realmente tem é o de te transformar num criminoso. Ora, não entendi. Sim, o Estado chega. O Estado, quando a gente fala o Estado, são os grupos de interesses. São os tecnocratas, que conhecem muito bem o funcionamento daquela máquina pública, as pessoas que lá chegam por cargos eletivos, vide a qualidade da maioria dos políticos que nós temos no Brasil. Vá para municípios, vá para ver o seu estado, vá ver a nível federal, vê se essas pessoas têm uma cognição muito boa. Então elas acabam, de certa maneira, ficando reféns da tecnocracia, e a tecnocracia também, de certa maneira, fica refém desses indivíduos de cargos eletivos, porque são eles que autorizam os aumentos e benefícios desses outros. Ou seja, é uma simbiose perfeita, é uma dependência perfeita. Você tem os grupos políticos e aí criam-se determinações e empurram essas determinações goela abaixo do povo. Lembra do extintor de incêndio na época da Dilma?
a tomada de três pinos, aqui eu estou falando de coisas bobas. O estojo de primeiros socorros, uma hora dizem que você tem que fazer, daqui a pouco não tem que fazer, e é assim que a vida segue. E você não tem para onde correr. A nível municipal, vamos ver a cidade do Rio de Janeiro. Você tem na cidade do Rio de Janeiro a prefeitura. E ela diz, olha, nós temos normas para que se construa qualquer coisa na cidade do Rio de Janeiro. Aí você, ok, então vou seguir as normas. Não, mas espera aí. Essas normas funcionam em algumas áreas da cidade do Rio de Janeiro. Nas áreas mais pobres, que são a maioria, você pode fazer o que você quiser. Vide a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que você tem 100% de ocupação do terreno, mas nas demais áreas você tem que ter área de recuo. Ou seja, acaba sendo punido o cara que quer fazer a coisa certa, porque ele fica mais sujeito a normas, a pagar mais-valia, mais-valerá. Vitor, o que é mais-valia? Você fez uma coisa errada, que não pode. Mas aí a prefeitura, em determinado momento, está precisando de dinheiro e abre uma brecha para que você vá lá, pague um dinheirinho para a prefeitura e aquilo que era errado passa a ser tolerado e torna-se certo. E o mais valerá? O mais valerá é melhor. Você quer construir e futuramente você sabe que vai fazer uma construção de uma maneira que a prefeitura não considera correta. Então você já paga antecipadamente para ter o direito de errar depois e não ser punido por isso. Se você conseguir me explicar a lógica dessas coisas que eu estou te falando, se é certo, se é errado, é errado. Mas se você paga o errado, passa a ser certo, é uma coisa muito louca. Então você tem... diga. Não, pode falar. A questão do Estado servir a quem, né? Tem aquela teoria da escolha pública, né? Que então, se o Estado é formado por seres humanos, né? E nós somos falhos, né? Logicamente o Estado será falho também, né? E as pessoas vão agir visando, os governantes vão agir visando, de certa forma, o próprio interesse. Então, eu acho que não tem muito como escapar disso. Isso é da natureza do Estado. Mas eu vejo que o Estado ele serve a algumas pessoas, a quem está próximo de quem está no poder. Você tem vários exemplos hoje. Esse ano aqui de 2023 foram 16 bilhões de lei Rouanet, que é equiparado ao orçamento do Ministério, acho que do Tarcísio do ano passado. Na verdade, ele tinha 8 bilhões. Ele tinha metade da lei Rouanet. Então, o Estado ele tem a quem servir. Mas, com certeza, a maioria da população não tem nenhum benefício do Estado. Mas, se você for pegar, por exemplo, a Europa, né, que tem aquela política do bem-estar social, e tem até uma justificativa para você pagar os impostos, porque, teoricamente, você tem ensino gratuito. Estou falando aqui, segundo o site Poder 360, foram 16,5 bilhões de lei Rouanet. E na Europa, as pessoas tentam justificar, né? Não, mas eu pago 50% de imposto na fonte, mas eu tenho escola gratuita, eu tenho hospital gratuito, mas nada é gratuito. Né? Você já pagou anteriormente por esses serviços e se você usa, ótimo. Se você não usa, você perdeu esse dinheiro. E nem isso é gratuito, porque os hospitais na Europa você tem uma coparticipação, né? Você paga um valor irrisório, mas você paga. Né? E se você não tiver um seguro, também você vai chegar uma conta na sua casa. Então, assim, claro que não é tão absurdo igual o Brasil, porque o Brasil você tem 30% na fonte, mas você tem aí o imposto sobre o consumo, que é muito pior. Né? Ou seja, consumir no Brasil é caro. Então, para resumir a história, você paga imposto de tudo quanto é lado. E no caso do brasileiro, não existe nenhuma coisa em troca. Nada vale esse dinheiro. E já falando daquela velha história, né, do princípio da não agressão, o imposto ele é uma agressão. Né? Se você não decidir não pagar imposto, o que acontece com você? Você vai preso, né? Você que seja
alguma licença cassada, né? Seja da sua empresa, seja do que você está tentando fazer. Então, você não tem muito para onde correr. Só que o Estado ele serve, sim, aqueles que estão próximos a ele, né? Aqueles que são amigos do rei. Que no caso, hoje, né, no Brasil, são os grandes empresários. Né? Aí você tem Embev, você tem o JBS, você tem todos esses financiadores. Como é que você explica a Gerdau, né, uma siderúrgica de presença mundial, ficar financiando o PSOL, o Partido Socialista? Sim, são coisas inexplicáveis, mas é isso que acontece. Então, o sujeito hoje que se revolta contra esse sistema, né, contra o capitalismo, o livre mercado, quando ele apoia o socialismo, na verdade ele está trabalhando para essas grandes corporações, né, que são elas que sustentam o socialismo. E eu acho que, para finalizar, o Mises já falou isso, não sei se foi na mentalidade anticapitalista ou nas eleições, o povo é soberano, né? Então, o consumidor ele é soberano. Se você tem essa situação, esse cenário, onde quem financia o Estado, que não te dá benefício nenhum, são as grandes corporações, você tem, isso ninguém pode tirar de você, você tem o direito de parar de consumir nessas empresas. Foi o que aconteceu com o BIS recentemente, quando apoiaram algumas pessoas que, com a moral duvidável. Então, é isso que está no nosso poder. Se você conseguir parar de consumir aquilo que você entende que está prejudicando o seu país, você tem todo esse direito e é muito interessante quando isso acontece e você vê essas empresas tendo que desfazer uma situação que elas fizeram anteriormente. Eu acho que essa é a arma mais fácil, a única arma. Essa arma você tem, entendeu? É seu direito, você pode parar de consumir. Então, sim, você mencionou a escolha pública, né, do Eman Butler. Vem lá do Marquês de Condorcet, aquelas coisas todas. E, sim, é inerente ao ser humano a corrupção, o poder ele contamina, ele corrompe, né? Ele é tentador. Mas, ainda assim, todo indivíduo tem uma escolha. Quando a gente fala da ineficiência, da imoralidade, da pessoalidade, de tudo ruim relacionado ao Estado, nós podemos falar como casos isolados, como exceções à regra, e nós podemos falar disso como regra. É aquela coisa que todo dia você vê acontecendo. Então não é uma exceção à regra, é uma regra. É uma regra. Então, é sinal que esse Estado é o quê? Uma cleptocracia? A cleptocracia seria o governo dos ladrões, dos corruptos? Não sei. Cada um olhe para o seu município, para o seu estado, para o país e veja o que enxerga. O que você tem? Você tem o Estado. E, no primeiro momento, indivíduos se juntam, né? Nós temos aqui em 1889 a proclamação da nossa República, que quando você pega aqui, né, do Conde de Passos d'Arcos, ele fala como é fundada a nossa República. O Marechal Deodoro está um pouco desorientado, colocam ele em cima de um cavalo, dão um tapa na bunda do cavalo, e está proclamando a República, sai todo mundo atrás, e assim foi feito. Ok, beleza, a República das Espadas, vem tudo aquilo que a gente já sabe. Mas um grupo de indivíduos se juntam, poderosos desde sempre, coronéis, oligarquias, e falam, vamos criar as determinações legais para esse povo. Como que a gente vai viver a partir de hoje? O povo, lógico, evidente, não participa de decisão nenhuma, não participa de nada, não tem uma ciência de nada, está lá na luta da sobrevivência como sempre foi. Ora, se eu vou criar a lei que vai regir a vida de todo mundo de acordo com a minha vontade, isso é o melhor dos mundos. Aí você tem indivíduos criando leis à torto e à direita para seu próprio interesse e passando os horrores da Segunda Guerra Mundial, onde viram, né, por causa lá do exemplo da Alemanha, que você ter uma nação regida só por aquelas leis era muito perigoso, e aí falam, vamos ter princípios.
princípios, né, do direito do ser humano, que não podem ser violados por uma lei. E aí começa um outro tipo de problema, porque são princípios subjetivos. Princípios subjetivos. E essa subjetividade fica a cargo da cabeça dos poderosos, daqueles que mandam, daqueles que julgam. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa que é muito interessante, que é a supremacia do interesse público. Isso é uma irracionalidade, isso é uma loucura. Por quê? Vamos lá. O Estado brasileiro, ele é um Estado democrático de direito, no papel, não de fato, e um Estado de ponderação. Então você tem um interesse aqui e um outro interesse aqui, dois princípios. Eles vão se chocar e são divergentes. Então você vai, caso a caso, fazer um sopesamento desses princípios, de modo que, quando um vença, não anule completamente o outro. Ou seja, tem que ficar bom para todo mundo, na medida do possível. Quando alguém diz que o interesse público está acima do interesse privado, então é sinal que o interesse privado, na realidade, não existe, porque se existe uma supremacia do interesse público e ele sempre vai ganhar, então não existe interesse privado. E isso é uma irracionalidade, porque para existir o interesse público, tem que primeiro existir tem que existir e se preservar o interesse privado. Porque a preservação do interesse privado é a garantia do interesse público. Você consegue entender essa coisa paradoxal? É semelhante a você falar para uma pessoa, olha, você vive numa sociedade. Então, para ter liberdades, você tem que abrir mão de liberdades. Aí você, meu Deus, mas isso é um paradoxo. Sim, sim. Você não pode sair por aí fazendo o que bem entender. Você tem que limitar os seus desejos para poder viver com outras pessoas. Você imagina se você vai na casa de um amigo seu, visitá-lo, e decide fazer suas necessidades fisiológicas no meio da sala. Na minha casa eu faço assim, eu boto um pinico no meio da sala e faço. Não, mas você não pode fazer isso aqui. Você tem que limitar as suas liberdades, né, para poder conviver em sociedade. A mesma coisa, você pode decidir andar no meio da rua porque você não está fazendo mal a ninguém. Opa, mas espera aí, conviver em sociedade vai exigir de você um decoro. E esse decoro vai dizer que você não pode andar com suas partes íntimas expostas no meio da rua, por mais que você não esteja fazendo mal a ninguém. E aí você tem que ver quais são os princípios, os costumes que regem determinadas sociedades. Tem sociedades em que a mulher vai na praia com os seios de fora e não tem nada demais. Já tem outras sociedades que isso é considerado um tabu. Quando eu falo burocracia estatal, Guilherme, eu não estou falando o moço que é porteiro ali do edifício, não sei da onde, o pessoal da Conurb ou da limpeza pública em diversos municípios que fazem um serviço essencial para todas as cidades. Não, não é esse que eu estou falando. Eu estou falando do alto escalão. O alto escalão dos três poderes, aqueles que realmente controlam a burocracia. Aí você tem os poderosos, e junta-se, você tem um poder imensurável na mão desse Estado, porque esse Estado existe para se preservar, ele não existe para servir ao povo, não existe para servir ao povo. Pelo amor de Deus, olha ao teu redor e vê a qualidade de serviços que o Estado presta para a população, se é para servir ao povo ou não. E existe para arrecadar, para se manter. Esses indivíduos legislam em causa própria, e chega uma hora que o Estado se torna um leviatã tão grande que a única maneira, a única forma de você conseguir qualquer coisa em termos de, vamos dizer assim, de ascensão por méritos próprios, é se você estiver ligado a alguém que está no Estado. Porque se você não tiver um amigo aqui, um amigo acolá, um conhecido, você não consegue fazer nada, porque ou a burocracia te engole, ou a parte podre do Estado te corrompe. E você não sai do lugar, por melhor que você seja. Você me compreende? Você não tem a quem recorrer. Você não tem a quem recorrer. Eu vou dar um exemplo simples aqui, que às vezes você tem que sair muito do campo do abstrato e vir para o campo do real, para que o cara como eu, cidadão comum, consiga entender o que eu estou falando.
Vamos lá. Você compra um carro, certo? Isso daqui é um carro. Você trabalhou, comprou esse carro. Você foi lá e trabalhou. O teu patrão pagou imposto, você pagou imposto, o que quer que você tenha produzido foi tributado e esse dinheiro foi para o Estado. Aí você pega esse seu dinheiro e vai numa concessionária comprar um carrinho de segunda mão. Carrinho de segunda mão. A concessionária é tributada, você é tributado. Aí você sai de lá com o seu carrinho de segunda mão. Você comprou, você, opa, sou o dono desse carro. Não, você não é dono não, você tem que pagar IPVA para o Estado. Aí você diz, vou pagar IPVA para ter ruas em perfeitas condições. Você é um iludido, porque o IPVA não tem nada a ver com rua. Se alguém acha que paga IPVA no Brasil para ter rua em boas condições, é um iludido. Vai dar uma olhada. Não tem nada a ver com isso. O Estado não tem obrigação nenhuma de te dar rua boa porque você paga IPVA. Se você não paga o IPVA, você perde o seu carro para o Estado, que você já foi tributado no dinheiro que você comprou, o cara que te vendeu foi tributado, o cara que fabricou foi tributado, você perde o seu carro. E aí o Estado fala o seguinte, olha, você tem que andar com o seu carro em perfeitas condições. Todas as luzes de segurança têm de estar em pleno funcionamento, você tem que ter o catalisador, né, que é tipo aquela colmeia que pega no cano de descarga para filtrar gases poluentes. As lâmpadas não podem ficar com mau contato, porque senão não vão acender, você vai ser multado. O teu pneu não pode estar mais comido de um lado do que do outro, e para isso tem que estar alinhado, balanceado. Se precisar fazer cambagem, a suspensão tem que estar boa, bucha, balança, tudo tem que estar funcionando. Aí você pega o teu carro, está todo direitinho, você tirou ele lá da concessionária, carrinho de segunda mão, show de bola, e mete ele numa rua toda esburacada, toda ruim. O primeiro buraco que você caiu, o carro já desalinhou. Aí começa a comer o pneu mais de um lado do que do outro. Aí você tem que ir para a oficina mecânica, que por sinal o cara quando vai te prestar serviço é tributado, e tudo que você compra é tributado. Você acaba não tendo dinheiro para fazer manutenção toda hora, porque você saiu da oficina mecânica, trocou as peças que precisava da suspensão, você já cai no buraco na porta da oficina mecânica de novo. Então já perdeu o alinhamento. Você não tem como fazer isso toda hora. Uma vez por mês, sai muito caro. Então o teu carro começa a comer o pneu mais de um lado que do outro, vai ficar meio zambeta, aquele barulho de ferro batendo dentro infernal. Os carros verdadeiros pé de boi, que é o que você pode comprar, porque o carro mais caro é tributado. O catalisador do teu carro, aquela colmeia que está lá dentro, fratura, de tanto você ficar caindo em buraco. Então o teu carro começa a soltar aquela fumaça preta. Tudo que você vai comprar para o teu carro é caro. E aí você chega ali na frente, vão ter servidores públicos que vão mandar você encostar o seu carro para ver se você pagou seus impostos. E eles vão olhar para o teu carro e vão falar, olha, o teu pneu está comido aqui do lado. Você não pode andar com esse carro. Isso está errado, a sua seta não está acendendo. Olha, o seu farol está queimado. Eu vou te aplicar uma multa e se você não conseguir sanar os defeitos do seu carro aqui no local, eu vou rebocá-lo. Você entra em desespero, porque o seu carro vai ser rebocado, você vai ter que pagar o reboque, vai ter que pagar a diária do pátio, depois vai ter que pagar a multa para conseguir tirar o carro lá de dentro. Isso quando você não chega lá e o carro está todo desmontado, porque acontece uma mágica em alguns depósitos, aqui no Rio de Janeiro isso tem sido mostrado a exaustão, que, rapaz, é uma coisa incrível, desafia a física, as peças dos carros somem quando estão dentro do depósito, é uma mágica. Ok. E o reboque que vai te rebocar o teu carro, geralmente ele está com o pneu todo comido, com a documentação irregular e fora das normas que o Estado está exigindo que você siga. Então, isso é o Estado. Você cria dificuldades para vender mais dificuldade ainda. Não é para vender facilidade, não. É para vender mais dificuldade. E se você reclamar, você ainda vai responder por desacato. Se você conseguir enxergar alguma lógica disso tudo, eu não falo mais nada. A palavra é sua. Se você, acho que a gente conversou isso no passado, né? Se você pegar o Estado e pegar o Código Penal, qualquer código que você quiser, aí você vê que o Estado ele não passa, ele é reprovado em tudo, né? Então ele é uma própria
você não aceita, por exemplo, o monopólio de uma indústria de chocolate, né, que tem um caso famoso aqui, por exemplo. Mas o monopólio do Estado, as pessoas não parecem não entender que isso é um problema. Elas não entendem que isso é um problema. Então, Guilherme, em resumo, termina de falar. Não, concordo com tudo que você falou. Estado, esse é o retrato do Estado. Né? O resumo é o seguinte: você tem um grupo, uma instituição chamada Estado, que se formou em determinado momento. Alguns dizem que o Estado é um criminoso estacionário, um criminoso que parou de cometer crimes violentos. Eu não acredito muito nisso. Esse Estado foi crescendo, intervindo em todos os aspectos da vida dos indivíduos. Para isso, ele precisava de uma burocracia de indivíduos que estivessem ali dentro. Ele foi inchando, ficando cheio desses indivíduos. O Estado diz que é o atravessador da caridade, ou seja, ele fala para você, olha só, você não vai fazer a caridade voluntariamente, não. Eu vou fazer a caridade, porque eu sou o detentor das virtudes que você não tem, e para isso você vai obrigatoriamente me dar o seu dinheiro para que eu faça a caridade para o cara que está do teu lado. O dinheiro nunca chega onde tinha que chegar, mas essa é a teoria. Esses indivíduos que estão na burocracia estatal, eles começam a lutar por direitos para si mesmos, benefícios, privilégios e tudo mais, fazem isso dentro da legalidade porque eles criam a própria legalidade, e você tem um filho que nunca atinge a maioridade, que é o Estado. Você nunca para de pagar pensão para ele, você é obrigado a consumir os produtos que esse Estado te oferece compulsoriamente, e mesmo que você não os consuma, você é obrigado a pagar por eles. Se você se recusar, você é preso, é expoliado, sofre todo tipo de butim. Os serviços são ineficientes, ineficazes, em sua maioria. E é isso mesmo, lamba os beiços, porque não tem com quem ou como reclamar. Se você reclamar, você responde por desacato, é processado e coisas terríveis acontecem contigo. Ou seja, o Estado existe para se manter. E a população tem a falsa ilusão de que participa das tomadas de decisões. Eu digo para você, vamos ver o caso hoje da compra da energia do Ministério lá de Minas e Energias. O Brasil está na Piauí, na Folha, né, de Piauí. O Brasil está comprando novamente energia da Venezuela, para o estado do Amazonas, que é o estado que está fora do linhão, né, um estado isolado. O detalhe é que nós estamos pagando mais caro do que sempre pagamos por essa energia, e do que o preço que ela realmente deveria, e não é o Estado brasileiro que está comprando do Estado venezuelano diretamente. Quem está fazendo esse meio de campo são os irmãos Joesley Batista. Por quê? Não sei. Não sei. É em nome do bem comum. É a supremacia do interesse público. Ou será que tem a ver com o fato do presidente Lula ser aliado do presidente da Venezuela, o ditador da Venezuela, o Nicolás Maduro? Não sei. Por que é mais caro? Por que está mais caro? Não sei. Você compreende o que eu estou te falando? Então, todas essas coisas vão acontecendo, e eu tenho certeza que o cidadão comum que está agora, aqui no Brasil agora são 19h17. 19h17, a hora que a gente está gravando esse vídeo, do dia 21/12/2023. Nesse momento, hoje é uma quinta-feira, tem um monte de gente, meu amigo, dentro do Japeri, aqui no Rio de Janeiro, dentro do Santa Cruz, dentro dos trens que vão para Belfor Roxo, a linha auxiliar, dentro do metrô que vai para Pavona, dentro dos ônibus, indo para a Baixada, indo para tudo quanto é canto, povo sufocado, cansado, já saiu de casa cedo, os ônibus aqui tudo uma bosta, que não tem ar-condicionado, porque tem aquele conluio aí desde sempre da Rio Ônibus com o Estado.
Você acha que o povão está sabendo nesse momento do que está acontecendo na compra de energia do Brasil com a Venezuela? Ah, mas eles são desinteressados. Não, eles não são desinteressados, meu amigo. Eles são massacrados. Eles são massacrados, é diferente. Você acha que o cara vai ter cabeça para chegar em casa e pensar nisso? Se muito, ele vai chegar em casa, se for um sujeito que é um cristão, vai para a igreja dele para tentar buscar forças em Deus. Se não for um sujeito que toma sua cervejinha, vai para um boteco tentar afogar as mágoas e esquecer que amanhã ele tem que fazer tudo isso de novo para ganhar uma miséria e pagar muito imposto, pagar muito tributo. Não tem o que fazer. Medo de assalto, medo de tudo. Então, eu... Toda vez que você vai iniciar essa conversa, né, as pessoas logo pensam, né, não, mas o Brasil precisa de educação. Eu imagino que o Brasil, na verdade, as pessoas podem se educar se elas não tivessem todas as preocupações que você citou. Eu acredito nas pessoas. Né? Claro que a gente entende, né, que o Brasil está vivendo um círculo vicioso já há muito tempo e é difícil sair disso. Né? Mas, de qualquer forma, eu concordo com você. Se o brasileiro não tivesse tanto problema para enfrentar no dia a dia, ele teria, com certeza, tempo suficiente para se preocupar com política, com outras coisas que não afetam, assim, que afetam a vida dele, mas ele não tem nem o tempo de pensar nisso. Né? Eu conversei com a minha tia, ela trabalhou muito tempo no centro de São Paulo, ela vinha, voltava de ônibus, e ela falou assim, você acha que você pode, e ela gosta de política, você acha que ela perguntou para mim, você acha que eu posso ter uma conversa de política com alguém dentro do ônibus? Sabe? Você acha que alguém está preocupado com isso? A pessoa está querendo chegar em casa rápido, né? Ou aquilo que você falou, no final de semana tomar a cervejinha dela. Assim, a ideia da pessoa assim, eles estão preocupados em ter dinheiro para comprar carne, para comprar comida, para comprar... Então, assim, E esse ainda está dando, graças a Deus, que está empregado, não esqueça isso. Então, assim, pedir, se você pede para um cachorro voar, né, o problema não é o cachorro que não quer voar, é você que está pedindo para um cachorro voar, não tem como, entendeu? Não estou comparando ninguém a cachorro. Sim, eu estou entendendo a comparação. É a mesma assim, coisa que pedir para um peixe andar de bicicleta. Pronto. Então, a questão não é essa, a questão é que não dá. Né? Então, acho que o que tem que ficar claro, esquece a educação por enquanto. O problema nosso é o Estado. Esse é o grande problema nosso. Se o Estado sair da nossa frente, automaticamente o Brasil cresce. Como já aconteceu. E Guilherme, 90% do orçamento do Estado brasileiro já está comprometido. Aí você tem dívida pública, que a gente não paga, a gente paga os juros e colchão de amortização. Você tem a gente ter de sustentar toda essa máquina pública, toda essa burocracia, certo? E você tem os incontáveis desvios. Então sobra 10% para fazer tudo que tem para fazer. E desses 10%, acontecem coisas, como aconteceram no passado recente, de você ter dentro de um apartamento mais de 50 milhões de reais em espécie. Você teve o maior esquema de corrupção da história do Brasil, que envolveu diversos países em todos os continentes, que aconteceu no Brasil. E as pessoas, elas alimentam uma espécie de fantasia. Eu não sei que coisa é essa, se é uma síndrome de Estocolmo, não sei o que é. Que você continua acreditando que tudo que foi feito no passado e deu errado vai ser feito novamente e vai dar certo. Que o Estado é o motor do desenvolvimento. O Estado não é motor de desenvolvimento nenhum. O Estado é a pedra no seu caminho. O Estado é a pedra no seu caminho. E se ele vê um lugarzinho onde ele pode ir lá e arrancar mais dinheiro e comer mais um pouquinho, ele vai correndo para fazer isso. Nesse aspecto, a gente devia deixar a emoção de lado e ter mais afinidade com aqueles que pegaram o governo de um tamanho e entregaram para a gente no final do mandato de outro. Não, inegável. O presidente Bolsonaro, ele fez o que fez na questão do ICMS. Eu acho que a maioria da população desses que a gente fala é povo. Não é o
o povo de área nobre, não, eu estou falando o povão que está dentro do ônibus. Você acha que o povão que estava dentro do ônibus, ele olhava lá, ele tinha plena certeza de quanto ele pagava de CMS na conta de luz? No Rio de Janeiro, ele sabia que ele pagava 34% de CMS, 2% era para combate à pobreza, não era mais para ter pobre no estado do Rio, no combustível, pelo que se pagava. Quando você estuda economia, a gente não acredita em inflação? A inflação, que é coisa mais mentirosa que a inflação? É só você pegar o que você gasta no arroz em janeiro e pegar o que você gasta, o mesmo arroz em dezembro. Faz essa diferença de preço e vê se a inflação está certa. Vê se a inflação que te conta é a inflação real. Né? Então, assim, não é só as pessoas que não têm tempo para isso. Nós somos enganados o tempo todo. Então, eu acho assim, mas será que não está ficando claro, aos poucos, bem devagarzinho, que o Estado é um entrave para o desenvolvimento do Brasil? Ou você acha Guilherme, uma das grandes maldições que aconteceram no mundo em geral, mas aí a gente está falando aqui no caso do Brasil, chama-se moeda fiduciária de curso forçado. Então vamos lá, moeda todo mundo sabe o que é. Fidúcia é confiança. Então moeda fiduciária baseada na confiança. Moeda fiduciária de curso forçado. Por quê? Porque essa moeda vai correr forçadamente no país porque o Estado assim determina. Isso acontece com a Lei 23.501, de 1933, quando se acaba, né, de vez com o padrão ouro, padrão flexível, que já não estava existindo mesmo, tem a expansão do sistema financeiro mundial. E, meu amigo, o Estado não consegue cuidar com eficiência e lisura de uma praça. Por que ele seria eficiente cuidando da moeda? Que é a maior ilusão que foi criada até os dias de hoje, é a moeda de curso forçado, a moeda estatal. Porque é um pedaço de papel que alguém imprime, dá nem assina, né? Aquela coisa ali já sai rabiscado ali, tudo quanto é papel, e você joga na praça e fala, oh, a partir de hoje é isso daí que a gente vai viver, e quem não quiser viver de acordo com isso está preso. Quem lançar uma outra moeda está preso. E aí nós estamos caminhando para uma coisa que é pior do que isso. Quando lançaram a moeda fiduciária de curso forçado no Brasil, né, todo mundo falava, rapaz, ninguém vai aceitar um pedaço de papel, isso não faz sentido, que não tem valor, não tem lastro em nada. É o papel pelo papel. Quem vai acreditar numa merda dessa? Não tem como. Pois bem, está aí até hoje. E agora nós estamos migrando para uma coisa que é mais louca ainda, que é a moeda digital de curso forçado, que é a moeda digital estatal. Ou seja, são dígitos pulando de um lado para o outro, e nem um pedaço de papel mais para você sentir o cheiro você vai ter. Entre o digital e o papel tem pouca diferença. Essa questão, mas agora, sabe qual é a minha questão? É que o Estado vai ter pleno controle de todo e qualquer consumo do cidadão. E hoje você pode ter um ministro que fica aborrecido comigo e vai lá e manda bloquear os 420 milhões de reais que eu tenho na conta. Isso já tá mentira, na realidade eu tenho uns 100 reais, 126 reais na conta tá hoje. Você imagina se o cara puder apertar um botão e simplesmente a população de uma determinada localidade está enchendo o saco. Ele pode apertar um botão, isso daqui é no sentido figurado, e simplesmente bloqueia a capacidade daquelas pessoas de negociarem. A gente já faz isso, né? Isso já é uma realidade. Olha o Monark, né? Aquele menino aí do YouTube que aconteceu com ele, o Léo Lins. Mas tem que ficar claro para quem está ouvindo a gente que moeda é um bem como qualquer outro bem. Se você pega um livrinho bem legalzinho do Karl Menger, eu acho que a história da moeda, não sei se você já leu esse livrinho, ele é bem pequenininho. Não vi não. Ele é muito legal. Ele fala o seguinte, que a moeda é uma ordem espontânea. As pessoas, a moeda não foi criada pelo Estado. Sim. O real não existe porque existe o real porque o Estado quis, claro, mas anterior ao Estado, as pessoas transacionavam, né? E elas chegaram a uma conclusão que era mais fácil você, ao invés de eu trocar um leite por um frango, eu podia trocar um leite por uma prata, depois pegar essa prata e comprar um frango. Por quê? Porque a moeda, como um bem, ela era
mais facilmente aceita. Então foi uma ordem espontânea, ela surgiu. Né? As pessoas Então você está começaram a dizendo para mim que as pessoas criaram alguma coisa, o Estado foi lá e meteu a mão grande e falou agora é meu. isso, basicamente é isso. A moeda é um surgimento natural, né? Da vontade humana, da ação humana, e o Estado ele só veio para complicar aquilo que a gente criou naturalmente. Então, eu acho que você está certíssimo. O problema é a parte forçada, você não tem outra opção, você só pode comprar e vender utilizando o real, você pode nem utilizar o dólar, como está, por exemplo, na Argentina, na Venezuela, eles usam o dólar, mesmo que legal, eles usam o dólar. E eu não sei se é ilegal hoje na Argentina usar dólar, mas eu creio que sim, né? Eu creio que não é, não se pode. O Milei estava querendo dolarizar a economia, só que não tem dólar, fica difícil. Mas o grande problema é esse. A partir do momento que você torna a questão... as pessoas falam muito de imprimir dinheiro, mas tem a tal da reserva fracionária, né, que é o banco pega o seu dinheiro depositado e empresta para alguém, né, sem o seu consentimento e conhecimento. E na verdade, um dinheiro fica tendo dois donos. Né? Ele cria dinheiro digital do nada. Me diz uma coisa, uma dúvida. Eu sou um cidadão brasileiro e eu estou de saco cheio de ficar pagando imposto na minha cidade, no meu estado e para a União e não ter os serviços, não ter o retorno dos serviços. Não tem. Tem que pagar plano de saúde, tem que pagar escola particular. Isso quando tem dinheiro. Quando não tem, você vai para a fila do hospital e morre. Por mais que você tenha ali enfermeiros e médicos muitas vezes bem intencionados e querendo fazer bem o seu papel, eles não têm recursos, então vira curandeiro. Como que o cidadão pode fazer para negociar, para movimentar seu dinheiro, para fazer as suas coisas e, simultaneamente, fugir um pouquinho da boquinha do Estado? Como que se faz isso? Não sei, você tem a resposta? Não, eu queria saber. Como que eu posso transacionar alguma coisa? Como que eu posso preservar o meu dinheiro? De maneira que ele não seja todo comido pelo Estado. Porque a gente tem hoje uma mentalidade, que é a seguinte: você é muito bom, você, Guilherme, é muito bom tocando piano. E eu sou muito bom jogando futebol. Um exemplo. Só que ninguém está disposto a pagar para ver você tocando piano. E por algum motivo qualquer, todo mundo quer me ver jogando futebol. Nisso eu ganho muito dinheiro e você fica sem dinheiro. Daí as pessoas vão dizer: coitado do Guilherme, temos de subsidiá-lo. E esse Vitor é um burguês safado, sem vergonha, olha que horror, como ele tem dinheiro, vamos puni-lo, vamos tributá-lo. Porque ele é culpado, como ele tem coragem de ganhar tanto dinheiro com tanta gente pobre, vamos arrancar dinheiro dele, nós precisamos puni-lo. Eu posso fazer esse mesmo exemplo em você abrindo um restaurante de comida italiana e eu abrindo um restaurante de comida japonesa, e você começa a ter muito êxito e eu não tenho, porque as pessoas não querem comer o que eu faço, querem comer o que você faz. E aí, por isso, por ter sucesso, você vai ser tributado, vai ser punido, vai ter que dar dinheiro para o Estado, em nome do bem comum. E a população vai continuar sem ver o bem comum coisa nenhuma. Ou seja, existe um desestímulo a você ser produtivo e eficiente, ignora-se que as pessoas têm qualidades, têm dons adquiridos ou inatos, distintos, que vão ser valorados e não, isso é injusto, eu sei. E a gente não está falando aqui de auxílio, está falando aqui de favorecimentos. Então a gente tenta nivelar todo mundo por baixo. É meio que desestimular a competição saudável, desestimular o indivíduo a ir além. E você paga uma fortuna quando você comete o pecado de ir além. E por isso a minha pergunta para você: como? Não eu não tenho dinheiro. Mas estou falando, como o cara que tem um trocadinho e quer guardar o seu trocadinho do Estado, como é que ele pode fazer? Você tem uma solução só. Criptomoeda, nem criptomoeda, né? Bitcoin, né? Que as pessoas se confundem muito, né? Não é a mesma coisa, não? Não, porque acho que o Bitcoin ele tem um crescimento controlado. Né? Então,
escasso que a prata, por exemplo. Ah. Então, assim, teria que fazer um outro vídeo para explicar em detalhes, mas a mineração, que é o ato de você colocar as transações numa lista de transações, que é chamado blockchain, né? Para nós, fica falando esses nomes, assusta um pouco, né? Mas Não, blockchain pode falar de maneira técnica, lista depois de a gente faz transações. um outro vídeo mais explicativo, né, detalhado, para o povo conseguir entender. Mas a questão é essa, a questão é que o Bitcoin tem um crescimento controlado, então não pode ninguém imprimir, não pode ter, o banco não pode criar dinheiro digital, não existe isso no Bitcoin. Então, ela é uma moeda com um número exato de moedas, né, e que ela vai entrando em circulação aos poucos através da mineração. Então, o número total são 21 milhões, eu acho, de moedas, né? E é isso, o Bitcoin é escasso, né? E as pessoas dão valor para algo que é centralizado e é escasso. Hoje, Mas, meu amigo, peraí, você falou aí negócio de mineração, negócio de moeda que tem não sei quantos milhões. Porra, o meu amigo seu José que está agora dentro do metrô. Eu já não entendi muito bem isso. Eu pois vou é, minerar o quê? é Como difícil, é que mas você que vai melhor. explicar isso? O que é isso? Isso é você Eu ajudar. acabei de falar mal da moeda do Estado, que não é lastreada em nada. Aí tu vem me falar do negócio aí confuso pra caramba. Mas uma coisa tem que ficar clara, né? Eu acho assim, a questão do valor, o valor ele é subjetivo. Se eu dou um valor para um bem, para uma Ferrari e você não, né? Isso são as nossas escalas de valores. Né? E a mesma coisa se aplica para comprar uma moeda. Se eu gosto do real e você gosta do dólar, a gente vai sofrer com as consequências das nossas escolhas. Né? A gente tem que encarar as moedas como um bem. Se as pessoas dão valor ao Bitcoin, eu não posso fazer nada. Né? As pessoas dão valor a uma moeda digital. Né? Você pode não gostar disso. Né? Mas essa é a questão do valor subjetivo. Se você sente que uma moeda ela serve como reserva de valor, igual o ouro, né, por exemplo, você pode comparar muito o Bitcoin ao ouro. Você pode perguntar para o seu José se ele não gostaria de ganhar uma barra de ouro. Com certeza ele vai falar que gostaria. Né? O Bitcoin é muito semelhante ao ouro. Né? Ele não tem um dono, você tem que extrair ele de algum lugar. Né? E essa extração, que a gente chama de mineração, na verdade é a contribuição para a circulação dessa moeda. Né? Porque imagina uma moeda que não tem dono, não tem banco, não tem nada, é só o seu computador rodando aqui para fazer as transações. Você gastando aí, é o meu computador que vai ajudar a computar a sua transação. Então, é tudo descentralizado. Mas, para responder a sua pergunta, a única forma de fugir do Estado hoje é o Bitcoin. Não é uma coisa, assim, não estou falando nenhuma novidade. Né? Se você pegar o caso do Monark, ele conseguiu sair do Estado, por quê? Porque ele tinha os Bitcoins dele lá para... Eu vou te ser sincero, a gente já conversou fora, né, do vídeo sobre isso. E eu, como não sou lá um homem muito amante da tecnologia, eu uso o computador igual todo mundo, mas não sou nenhum cara muito conhecedor profundamente das tecnologias. Eu falei contigo, eu fiquei confuso. Eu acho que seria muito válido, posteriormente, fazer uma coisa detalhada de forma que o cidadão comum possa entender o que a gente está falando. Porque, veja, nós acabamos de falar que nós temos um Leviatã chamado Estado, um monstro gigantesco. E qualquer trocadinho que você ganhe, ele vai comer. Ele é o dono da moeda. Ele é o dono da moeda, ele determina qual é a moeda. Daqui a pouco ele vai fazer isso até de maneira digital. Esse Estado é caro, gasta muito e te devolve um serviço de péssima qualidade. Ou seja, eu estou mostrando aqui, nós estamos mostrando para o cidadão comum que ele está meio que sem saída. Ele não tem para onde correr. Eu vou trabalhar mais. Você vai pagar mais imposto e vai ser penalizado. Eu vou trabalhar menos, fica na pobreza. Porra, o que esse cara faz? Aí você diz para mim, olha, mas tem uma saída aqui. Como é que é o nome? Bitcoin. Bitcoin. Mas aí o seu José, que está lá no ônibus, como a gente falou, ele olha, ele nunca ouviu falar desse negócio de moeda digital, a vida inteira dele ele ficou pegando no papel. E aí surgiu a possibilidade de cartão de débito, de crédito.
agora o Pix. Então ele já começa a ter um melhor entendimento dos meios digitais de negociação. Mas ele só tem esse conhecimento dentro das estruturas oficiais do Estado, o sistema bancário, que é visceralmente ligado ao Estado. E aí você aparece do nada com uma coisa paralela. Poxa, é difícil pra caramba do cidadão entender. É muito difícil, mas Muito não é impossível. Na verdade, tem um amigo meu que ele fala assim, na verdade uma coisa difícil é somente uma sucessão de coisas fáceis, né? É uma junção de pequenas coisinhas fáceis. Então quando o seu José ele começar a transacionar no celular usando a moeda do Estado eletrônica, eu acho que é um passo para ele começar a usar o Bitcoin também, porque ele pode usar no celular, ele pode, a tecnologia avança bastante, você tem redes adicionais paralelas ao Bitcoin, o Lightning, por exemplo, você pode facilitar muito mais a transação, né, dessa moeda. Então, se ele colocar, a partir do momento que ele está pegando um QR Code de qualquer coisa para pagar na moeda do Estado, você pode ter certeza que ele pode pagar em Bitcoin também. Então, se esse é o futuro, eu creio que Veja bem, quem devia estar mais preocupado é o Estado, porque conta com o Bitcoin. eu tenho essa xícara aqui na mão, essa xícara aqui esse copo de plástico, né? Essa xícara aqui, essa caneca grande. Digamos que você e eu cheguemos a um acordo que essa caneca de plástico aqui é muito valiosa para você e para mim. E você decide que você quer essa caneca. Você quer muito. E eu falo, olha, Guilherme, eu estou precisando que alguém pinte a minha casa. Então você vai pintar a minha casa e eu vou te dar essa caneca que você considera muito valiosa, e eu também, como pagamento. E nós, livremente, fazemos esse acordo. Então nós acabamos de convencionar que, para mim e para você, essa caneca é dinheiro. Ela não é moeda, ela é dinheiro. Certo? Moeda é criatura da lei. Moeda é uma criatura da lei, o Estado que cria. Aliás, o Mises até fala, né, que a pior coisa que fizeram foi misturar economia com direito. Deu um problema muito sério. Porque o direito é positivo, a economia é extremamente subjetiva, não tinha como dar certo. Então nós convencionamos que isso daqui é dinheiro, tem valor para nós dois. E aí mais pessoas começam a enxergar esse tipo de caneca como tendo um valor muito alto. E começam a transacionar, tipo aquela bolha dos mares do sul, que é a mania de tulipa, né? Aquela coisa que teve no passado. Começam a convencionar que isso daqui tem valor e começamos a negociar usando canecas. E aí, em algum momento, o Estado vai olhar e vai falar, opa, esse povo está negociando aí usando caneca. A partir de hoje tem que dar tantas canecas para o Estado. Tem uma coisa que se fala muito quando você tem bimonetarismo, quando você tem duas moedas, né, circulando simultaneamente no país, que a moeda má expulsa a moeda boa. Não sei se você já ouviu isso. Eu sempre trago isso para o dia a dia, eu falo que os maus hábitos corrompem os bons costumes. Quando você começa a cercar-se de pessoas com péssimos hábitos, né, que falam coisas que não te engrandecem, não te melhoram como ser humano, automaticamente você começa a se contaminar com aquilo, com as conversas chulas, os termos vulgares, né, e tudo mais. Então eu fico imaginando, se nós tivermos simultaneamente a moeda oficial do Estado e a criptomoeda em algum momento circulando, será que não existe o risco de a criptomoeda, por não ter, vamos dizer assim, por não ter o curso forçado, será que não existe o risco dela se extinguir? Não, não é impossível. O que poderia acontecer é o Estado tentar proibir a circulação dela, mas não é quase impossível. O Estado teria que prender cada computador rodando o programa do Bitcoin. Você consegue imaginar que isso é impossível, né? São muitos. Com
são muitos, mas você não sabe, são anônimos. Né? A questão do Bitcoin, que é mais importante do que qualquer outra coisa, é o anonimato. É uma transação ponto a ponto. Eu posso mandar dinheiro para você, mandar bitcoins para você sem intermédio de nenhum banco. Sim. Então, assim, o Estado não vai ter nunca o conhecimento. O Estado teria que bloquear a internet, ele teria que bloquear a energia. E se ele faz isso em 24 horas, a gente vai ter muito mais problemas do que escolher qual é a moeda que a gente vai. Ou seja, em algum momento na história da humanidade convencionou-se que ouro, prata, níquel, cobre tinham valor. Em algum momento, por algum motivo, houve essa convenção. E baseando-se na crença, com base na crença de que essas coisas tinham valor, elas passaram a ter valor e construiu-se um hábito social. Então você está me dizendo que se a maioria da população começar a ter conhecimento da criptomoeda e houver a crença de que a criptomoeda é um meio benéfico para se negociar, ao contrário da moeda do Estado, que tem curso forçado, o Bitcoin, por ter uma ordem espontânea, por ser livremente negociado entre os indivíduos, ele vai ter êxito. É isso? Com certeza. E porque ele é descentralizado. Não tem um dono, tem a pessoa que criou, mas ela não tem mais domínio sobre a moeda, sobre o código, é um código aberto. Então, é o que pode acontecer, mas isso aí eu não vou nem entrar no mérito, é as pessoas criar um Bitcoin paralelo e tentar, como já tentaram no passado, mas é quase, eu diria, impossível. Né? Então, eu não vejo nenhum problema do Bitcoin. É uma moeda, foi bem pensada, tem um paper do Sakamoto lá, que ele pensou em todos os problemas, ele pensou, ele faz comparações, né, para resolver problemas de duplo pagamento. Então, assim, essas coisas que tornam o Bitcoin um pouco complexo, na verdade, já foram pensadas para fazer ele perdurar. Né? Então, eu acho complicadíssimo alguém barrar isso daí, não tem como. Sim. Hoje, assim, você vê que o que está acontecendo é o seguinte, essas exchanges, essas corretoras, né? Quando você compra o Bitcoin delas, o Bitcoin é seu, o Bitcoin é delas. Né? Então, você tem que ter uma carteira física. Isso tudo a gente faz um vídeo e eu explico no detalhe, mas o que o Estado está fazendo é pedindo para essas corretoras falarem que tem os Bitcoins, né? Ou quando elas simplesmente resolvem desaparecer com seus Bitcoins, né? Aí o Estado ela começa a prestar contas para o Estado. Né? Então, ainda tem esses riscos, aconteceu já no passado, de algumas corretoras falirem, né, e sumirem com os Bitcoins. Mas é por isso que você tem meios de evitar. Mas eu concordo com você, não é uma coisa simples de entender, não acho que está ainda apesar de ter mais de 10 anos já, Bitcoin, creio eu, mais de 10 anos. Eu vejo que não é uma coisa simples que vai fazer o seu José começar a transacionar em Bitcoin amanhã. 10 anos é muito recente, né, cara? Se tem 10, se tem 20, que seja, é uma coisa nova, pô. É uma coisa nova, né? E Ô, para Guilherme. muitos desconhecida, né? Não, diga. Não, eu concordo com você. Guilherme, a grande questão, então, para encerrar esse trecho aqui, é a seguinte. Nós sustentamos uma máquina cara, ineficiente e, Criminosa. para alguns, inescrupulosa. Essa máquina tem no seu interior diversos grupos de interesses que estão lá buscando satisfazer seus próprios interesses, alguns inconfessáveis, e nós temos pouco ou nada para fazer como forma de nos livrarmos dessa máquina. Então, para quem ainda não entendeu o Bitcoin como eu, para quem não tem dinheiro, para quem está ferrado, resta o seguinte: acorde cedo, trabalhe duro, respeite a lei e pague seus impostos em dia. Afinal de contas, o Estado precisa do seu dinheiro, dos seus impostos, para poder providenciar o bem comum.